Foi meio fraco, né? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, já de antemão eu agradeço também aos pastores, pastora Michele, o pastor Yuri, pelo convite, por intermédio da vida do pastor Adriano, amém? E confesso para os irmãos que, de início, quando o Adriano me convidou, eu pensei, Senhor, será que eu vou? Porque eu estou começando o meu ministério de pregar a palavra de Deus agora. Aí eu pensei, vou, Adriano, pode confirmar. Quando eu confirmei com o Adriano, 2 dias depois, eu descobri que os meus pais estavam com Covid. E, querendo ou não, eu já estava passando por certos problemas. E eu pensei, meu Deus, e agora? Meu pai é diabético, tem pressão alta, e todos sabem que o Covid, quando afeta essas pessoas, o risco é maior. E meu pai tinha feito a tomografia e o pulmão dele já estava 30% comprometido. E eu confesso que pensei em ligar para o Adriano e falar, Adriano, eu não vou mais, a luta aqui está grande, eu estou me sentindo fraca, não estou apta para estar ali pregando, ministrando a palavra de Deus. Mas Deus não permitiu, amém? Eu falei, Senhor, se não for da tua vontade para eu ir lá, se eu não estiver capacitada, se não estiver pronta para levar a palavra para o teu povo, que o Senhor não permita eu chegar até lá. E aqui eu estou, né? Glória a Deus. Aleluias. Abram vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Capítulo 4, a partir do versículo 35. Eu ouvindo a pastora Michele falar sobre o propósito de 21 dias. E esse propósito iniciou logo quando eu estava passando por essa luta, por essa tempestade. E o Adriano me mandou o link do grupo e eu entrei no grupo. Irmãos, estava luta, aquela luta pesada. E eu comecei a fazer o propósito junto com todos ali no grupo. No 5º dia, a minha mãe começou a melhorar. Porque tanto o meu pai quanto a minha mãe também estavam com o Covid. E a luta maior foi com meu pai, porque o pulmão dele só vinha piorando, só vinha ali cada vez mais estando pior. Mas Deus honrou. E honra maior foi através desse propósito de 21 dias, porque eu, convivendo na mesma casa que eles, ali tratando deles, fazendo chá, dando remédio na mão, convivendo mesmo, irmãos, na mesma casa. O Senhor não permitiu que esse vírus me atingisse. O Senhor me guardou. Todo o tempo o Senhor me blindou ali. Eu cheguei a fazer o exame, eu comecei a sentir o corpo doendo ali, comecei a achar que fosse por causa do Covid, mas não, era, eu acho até espiritual, pela luta que eu estava passando. Deus me guardou o tempo todo. Amém? Todos acharam? 4:35, Marcos 4:35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe, Mestre, não te importa que perecemos? E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que o vento e o mar obedecem? Feche seus olhos e curva sua cabeça.
Soberano Deus, eterno Pai, Deus de glória, Deus de poder. Meu Deus, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, reunidos no Teu nome, ó Pai, para sermos edificados pela Tua palavra. Mais uma vez, meu Pai, nós nos encontramos aqui, meu Pai, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor, meu Pai, venha falar ao nosso coração. Que a Tua palavra seja ministrada no meu coração, no coração das pessoas que estão aqui. Que essa semente, meu Pai, eu profetizo que está caindo em terra fértil. E que essa terra, meu Pai, ao adquirir essa semente, dará frutos, meu Pai. Não será uma palavra que entrará do coração, do ouvido para dentro, mas alcançará o coração dessas pessoas, meu Pai. Meu Deus, venha falando com essas pessoas aqui, através da Tua palavra. Usa minha vida, usa minha boca, que não seja eu, meu Deus, mas que seja o Teu Espírito Santo. Eu te dou total liberdade, Espírito Santo, para me tomar e falar o que vier dos céus para este povo. Amém? Podem se assentar. Aleluias, glória a Deus. Eu queria também agradecer as meninas que vieram comigo, minhas discípulas, a Ana Beatriz, Janaína, a Neura, amém? Estou aqui debaixo da bênção dos meus pastores. Estou fazendo parte atualmente da Igreja Ministério Manancial Águas Vivas, que fica ali em Aparecida. Amém? E trago um abraço dele a todos. Aleluia, Jesus. Jesus apazigua ou acalma a tempestade. Eu confesso que toda vez quando eu vejo uma frase que se inicia com o nome Jesus, meu coração já se acalma. Como eu disse para os irmãos agora há pouco, eu estava passando por um vento muito forte. E eu pensei, Senhor, o que eu vou ministrar? E eu cheguei a pedir opinião para uma discípula minha. E ela disse, leva uma palavra que você já está acostumada, uma palavra que você já tenha ministrado. E eu falei, Senhor, eu quero levar o que eu estou passando, porque a palavra, quando a gente ministra, é o que a gente vive. Amém? E era exatamente isso que eu estava passando no momento, ainda estou, mas a tempestade já está cessando, eu creio, para a honra e glória do Senhor. E Deus me deu essa palavra, que Ele apazigua a tempestade. E a tempestade, quando ela chega sem avisar. Ela não avisa a hora que ela vai chegar. Ela é imprevisível para nós, porque para Deus nada é imprevisível. E quando ela chega para todos. Ela chega para os ricos, chega para os pobres, ela chega para os jovens, chega para os não tão jovens, chega para os doutores, chega para os não doutores, os não letrados. A diferença de quando a tempestade chegar vai estar de quem está no barco e qual lugar do barco vai estar. E naquele dia, qual dia? Um dia comum. Um dia em que Jesus mais uma vez estava ali, pregando para uma multidão, falando do reino de Deus, ensinando a multidão, os discípulos, falando das maravilhas que Deus opera, de como Ele nos ama. Um dia em que os discípulos achou que seria mais um dia comum, em que Jesus estaria ali pregando para a multidão, ao cair a noite eles iriam para uma outra cidade e assim sucessivamente Jesus continuaria a pregar, a falar do reino de Deus. Assim somos nós também. Um dia comum, um dia em que você acorda, planeja o seu dia na sua mente e fala, hoje eu vou fazer isso. Hoje eu vou trabalhar, ao chegar à noite eu vou para o culto, vou para a faculdade, vou estudar. Mas aquele dia, Jesus marcou para que os discípulos vivessem uma grande experiência. Um dia comum em que nós planejamos o nosso dia, mas Deus diz não. Hoje não vai ser como você quer. Hoje eu vou marcar o seu dia. A partir deste momento, um certo período, eu vou marcar a sua vida com uma grande experiência. E naquele dia, Jesus terminando de falar com a multidão, de ensinar sobre o reino de Deus, de ter falado sobre as parábolas da candeia, a parábola da semente, a parábola da mostarda, havia ensinado tanto para os discípulos quanto para a multidão.
E ele dá uma ordem para os discípulos: passemos para outra margem. Quando eu comecei a estudar essa passagem, essa palavra, eu estava vendo somente o centro aqui da mensagem. O Espírito Santo sempre me levava lá no começo. E eu pensava: Senhor, o que eu estou deixando passar aqui desapercebida? Irmãos, eu confesso que eu fiquei 3 dias lendo o começo para me entender. Porque o Espírito Santo sempre me levava aqui. E eu: Senhor, o que tem aqui que eu não estou entendendo? Se você não sabe, a palavra de Deus, a Bíblia, tem 8.000 promessas, 5.000 promessas no Velho Testamento e 3.000 promessas no Novo Testamento. E uma das promessas que Deus deixa para nós está aqui, no começo dessa mensagem, quando Ele disse: passemos para o outro lado, passemos para outra margem. Ele não está dando a ordem para os discípulos irem sozinhos. Ele não está dizendo: vão vocês e eu os encontro do outro lado. Ele não está dizendo: depois eu vou, vocês vão sozinho. Não. Ele está dizendo: vamos para o outro lado. Eu vou estar com vocês. Eu passarei para o outro lado com vocês. Ele está aqui prometendo. Ele não avisa que vai ter vento. Ele não está avisando que eles vão enfrentar uma tempestade. Ele não está avisando a dor ali que você vai sentir no caminho que você vai percorrer até a tua promessa. Ele não está te falando qual o processo que você vai ter que passar. Ele não está dizendo o que você vai ter que passar, a dor que você vai sentir, as coisas que você vai enfrentar, as circunstâncias que você vai ter que passar. Mas Ele está prometendo que em todo caminho Ele estará com você. Ele está dizendo: eu vou atravessar o mar com você. Eu vou atravessar essa circunstância com você. E Ele não promete só que vai atravessar com você, não. Ele está aqui te prometendo que você vai chegar do outro lado. Ele está dizendo que se você permanecer fiel, você vai alcançar a tua promessa. Ele está dizendo que mesmo se o vento vir, a tempestade vir, se você continuar firme na presença dEle, você vai chegar do outro lado. Aleluia, Jesus. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Eles deixaram quem? Eles deixaram quem, igreja? Eu não ouvi. Eles deixaram quem? E levaram quem no barco? E por que tem muita gente aqui que está fazendo o contrário? Por que tem muita gente que está colocando a multidão no barco e deixando Jesus para o lado de fora? Você pode não estar vendo, mas essa multidão vai afundar você. Se você parar para analisar na Bíblia os maiores milagres que Jesus realizou, em todas as pessoas, elas tiveram que enfrentar o maior obstáculo delas para chegar até Jesus, para receber o milagre, para receber a vitória, era a multidão. A mulher do fluxo de sangue tinha que passar pela multidão. Ela tinha que enfrentar a multidão era o obstáculo dela. O cego Bartimeu, a multidão estava passando e ele gritava, a multidão tentava calar ele. O obstáculo era a multidão. Enquanto ele estava ali gritando: Eli, Eli, filho de Davi, a multidão tentava calar. Cala-te. Zaqueu, o que impedia Zaqueu de chegar até Jesus era a multidão. Ele teve que subir numa árvore para ver Jesus, para chamar a atenção de Jesus. O obstáculo era a multidão. Você pode não perceber, mas a multidão está te afundando. Aí tem gente que, igual a pastora falou, fica em casa dormindo ao invés de vir para o culto. Vai para a casa do namorado, da namorada, em vez de vir para o culto. Fica assistindo Netflix ao invés de vir para o culto. A multidão está te afogando. Ah, não vou hoje não.
está chovendo, a multidão está atrapalhando você de ter o seu milagre. Se você está colocando a multidão no seu barco essa noite, você não me pediu, mas eu te aconselho a tirar a multidão do seu barco e colocar Jesus no seu barco, porque a multidão que está no seu barco a qualquer hora vai vir deixar o seu barco a pique. Tira a multidão do seu barco essa noite. Coloque Jesus no teu barco. E o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiram as ondas por cima do... Haviam outros barquinhos. Mas a onda, o vento, se levantou somente para aquele barco. Aí talvez você não entenda, mas muitas vezes você se questiona. Por que o vento está batendo mais forte no meu barco do que no outro? Por que isso está acontecendo comigo e não está acontecendo com fulano? Por que eu que estou na igreja, que cultuo todos os cultos, levanto de madrugada para orar, coloco o joelho no chão, o vento está batendo mais forte? Por que fulano de tal tem a mesma profissão que eu, está tendo mais oportunidades e eu não? Por que aqui na minha casa as coisas são piores do que na casa do meu vizinho? Por que o irmão da igreja não passa por luta como eu passo? Sabe por quê? Jesus está no barco. E o barco que está Jesus, o vento sempre bate mais forte. O vento veio por cima do barco. Sabe por que o vento bate mais forte no seu barco? Sabe por que a tempestade vem maior no seu barco? Para você viver experiência com Deus. Deus quer que você tenha experiência com Ele. E para você viver experiência com Ele, as ondas têm que vir, o vento tem que vir. Porque entenda uma coisa, Deus não quer que você viva de experiências passadas, de experiências do seu pai, da sua mãe. Ah, porque a minha mãe passou por isso e Deus a honrou, Deus fez isso. Ah, minha avó orava, jejuava, certa vez aconteceu isso, Deus foi lá e fez um milagre acontecer. Deus não quer que você viva dos testemunhos do seu irmão aqui na frente. Ele quer que você tenha uma experiência com Ele. Ele não quer ser somente o Deus de Abraão. Ele não quer ser somente o Deus de Abraão. Ele quer ser o seu Deus. Ele não quer ser somente o Deus do seu irmão. Ele não quer ser somente o Deus da sua mãe que teve uma experiência com eles. Não, não, não. Essa noite Ele está dizendo, Ele quer ser o teu Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Também quer ser o seu Deus. Aleluia, Jesus. Por isso que o vento bate mais forte. Porque para você viver experiência com Deus, para você ter experiência para contar, história para contar, o vento tem que bater. Porque se o vento não bater, o que você vai contar? Ele quer ser o teu Deus. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Enchia é diferente de encher. Enchia, mas não vai encher. O problema muitas vezes não é a água bater no barco, mas a água entrar dentro do barco, porque o barco começa a pesar. E depende de você não deixar que essa água suba, 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 até o teu barco afundar, até o teu barco vir a pique. Está enchendo.
mas não vai encher. Porque Jesus está no barco. Está doendo, mas não vai doer mais do que o necessário. Jesus está no barco. Porque o barco não afunda, Jesus está no barco. Eu passo por tantas lutas no casamento, mas não afunda porque Jesus está no barco. Por que o barco não quebra? Jesus está no barco. E o barco que Jesus está, ele não afunda, porque ele conhece a capacidade do barco, ele conhece a estrutura do teu barco, e ele não vai te dar nada além daquilo que você não consiga suportar. Está doendo, mas é para o seu aprendizado. Está sofrendo, mas é para o seu aprendizado. É para você ter experiência, é para você ter intimidade. Jesus está no barco, pode passar o que passar. Lembra da promessa? Ele está passando com você. O barco não vai afundar. Está enchendo, mas ainda não está cheio. E não vai encher, porque Jesus conhece a capacidade do barco. Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe até onde você aguenta essa situação que você está vivendo. Aleluia, Jesus. O vento que bate pode ser forte. A tempestade que te assombra, que te amedronta, pode ser grande, pode ser forte. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a vitória que Deus tem preparada para você é mais forte que esse vento, é mais forte que essa tempestade. Deus está dizendo aqui essa noite, tem pessoas que estão passando por lutas interiores. Tempestades interiores aqui. Mas Ele está dizendo: eu conheço a tua estrutura, e eu não vou permitir que essa situação vá além do que você aguente. E eles começaram a apavorar com a água entrando dentro do barco. Quantas vezes nós nos apavoramos diante das situações, achando que Deus não está nos ouvindo? Jesus estava dormindo. Sabe por que Jesus estava dormindo? Se você for ler lá em Lucas 8, 23, vai falar essa mesma passagem. Mas vai dizer que Jesus só dormiu porque os discípulos decidiram tomar a direção do barco. Jesus só dormiu porque os discípulos decidiram navegar o barco, decidiram estar na frente. E entenda uma coisa: toda vez que você decide tomar a direção do teu barco, Jesus adormece. Porque quando você toma a direção do seu barco, é a mesma coisa de você estar dizendo: Jesus, daqui para frente, as decisões são minhas. O que o Senhor diz não me interessa. Quando você toma a decisão do barco, você está dizendo: Jesus, eu não preciso de você. Toda vez que você toma a direção do teu barco, você vive tempestades que não precisava viver. Você toma direções que não precisava tomar. Anda em caminhos que não precisava andar. Você entra em lugares que não era para entrar. Está fazendo coisas que não era para fazer. Está vivendo sociedades que Deus não permitiu. Está vivendo coisas que Deus disse não. E aí começa a questionar: ah, Senhor, por que eu estou passando por isso? Você está na direção do barco. Ah, Senhor, por que o meu relacionamento não está dando certo? Você está na direção do barco. Senhor, por que o meu casamento está por um fio? Dentro de casa é uma guerra. Você está na direção do barco. Senhor, por que eu não consigo romper no meu trabalho? Por que eu não consigo romper na minha profissão?
Você está no controle do barco. Pare de questionar Jesus o porquê. E comece a perceber que a situação que você está vivendo é porque você permitiu que ele adormecesse dentro de você. E você decidiu navegar o teu barco. Você decidiu andar pelas águas que você quis, pelos caminhos que você quis. Você tomou as decisões por livre e espontânea vontade, sem consultar a Jesus. E eles se amedrontaram. Mestre, não te importa que perecemos? Se você observar, não foram as ondas, não foi a tempestade, não foi a água entrando dentro do barco que acordou Jesus, mas foi o clamor dos discípulos. Rebias de canta. Então, não é você vir até a pastora e falar: pastora, ora por mim, e você não orar, continuar do mesmo jeito, e a pastora está pagando o preço que era para você estar pagando, a oração que era para você estar fazendo. Não adianta você ir questionar com o vizinho, você ir pedir opinião para o vizinho, se você não está na presença pedindo a Jesus a direção. Não adianta você ir lá no Instagram, postar lá um texto triste com uma foto melosa. Não adianta você ir lá no WhatsApp, falar para amigo que você está fazendo na tempestade que você está vivendo, procurando recursos errados, procurando pessoas erradas. Eles só acordaram, Jesus só acordou quando os discípulos clamaram a Ele: Mestre, então essa noite eu te digo, eu não sei qual a tempestade que você está passando, mas eu te digo essa noite, o que vai acordar Jesus diante da tempestade que você está passando, é o seu clamor, é você colocar os joelhos no chão, levantar a tua mão e começar a dizer: Jesus, eu preciso de Ti, toma o controle de volta, eu não dou conta de conduzir o meu barco, eu tomei decisões erradas, eu preciso que o Senhor tome a direção do meu barco. É você se prostrar diante da presença do Senhor, devolver para Ele aquilo que era de direito dele e você não quis dar. É você dizer: Senhor, eu estou aqui, toma o controle do meu barco, toma os remos do meu barco, é o Senhor a partir de agora na direção, é o Senhor quem vai conduzir o meu barco, é o Senhor quem vai conduzir essa situação. Aleluia, Jesus. E despertando, repreendeu o vento. Cala-te, aquieta-te. Quando eu li isso aqui, de início eu pensei: nossa, realmente maravilhoso. Jesus, com uma só palavra, fez o vento se aquietar, a tempestade se acalmar. Mas aí eu fiquei pensando na expressão repreendeu o vento. Aí eu fui aprofundar no estudo. Quando eles estavam atravessando esse mar, Jesus estava indo em direção a uma cidade chamada Gadara. E ele estava indo ali para libertar um homem que havia uma legião de demônios na vida dele. Estava aprisionado por aquela legião de demônios. E então eu fui perceber que esse vento, que essa tempestade que eles estavam vivendo, eram os principados que estavam lá em Gadara e já sabia que Jesus estava indo lá realizar um milagre, indo lá libertar uma alma, começaram a fazer aquela tempestade. E aqui eu percebi que existem duas tempestades. A tempestade que vem para nos provar, para nos fortalecer diante da presença de Deus, e a tempestade que os principados mandam, que o inimigo manda. Mas deixa eu te dizer uma coisa: em todas as duas, Jesus te prometeu que estaria contigo. Em todas as duas, Jesus está no barco.
Em todas duas, ele te diz que se você permanecer fiel, você vai chegar do outro lado. Então não importa de onde a tempestade vem, se essa tempestade é para te provar, ou se veio a mando do inimigo para te deter. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus está no barco. Então se Jesus está no barco, não tem que temer a tempestade. Ele mesmo quando diz cala-te, acalma-te, ele já pergunta para os discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ele estava dizendo: por que vocês têm medo e não fé? Não sou eu que estou no barco? Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo se desde o início eu disse que estaria com vocês e que vocês chegariam ao outro lado? Vocês passaram o dia todo comigo, se alimentando da minha palavra e ainda não tendes fé? Quantas vezes nós viemos aqui, nos alimentamos da palavra de Deus e no primeiro vento, na primeira tempestade, nós perguntamos: Jesus, cadê você? Quantas vezes nós enjoamos, subimos monte, pagamos preço e na primeira tempestade Jesus me abandonou? Por que tendes medo?